Isso foi bem difícil. Eu fico feliz de estar falando com o Michael, porque o Michael acompanhou um pouquinho disso. Ele me conheceu nessa época, exatamente. Exatamente. Né? E ainda tinha essa coisa, né, de falar, pô, eu sofria, porque eu tinha muita vontade de estar mais focado nos concursos. E aí tinha realmente essa coisa, tem que estudar para o mestrado também. Foi uma coisa difícil, não foi mesmo. Mas não foi nada fácil, mas eu lembro que o que me salvou nisso foi, mais uma vez, estratégia mesmo. Você saber colocar o tempo certo para cada momento de estudo, colocar na hora do seu dia lá, nesse momento eu vou estudar para o mestrado, nesse momento aqui eu vou estudar para concurso. E não tem jeito, não tem mágica, né, cara? Todo mundo que está estudando para mais de uma prova, e acontece mesmo, né? Mesmo para quem é concurseiro, está fazendo 2 concursos, vai ter que fazer esse tipo de conciliação. Parece que dá trabalho inicialmente, mas depois você vai pegando um jeito. E é exatamente o que eu fiz. Dava trabalho. Eu lembro que eu até me queixava com você. Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, né? Pô, que difícil, né? Eram matérias muito diferentes. Porque tem isso também, viu, gente? Imagina, você estudar para o mestrado, as matérias são totalmente diferentes do estudo para concurso público. Sem dúvida. Público, sobretudo na área jurídica. Eu estava prestando concurso para um cargo de nível médio. Mas era num órgão jurídico por excelência, né? Era o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então caía muita matéria jurídica, praticamente a maior parte, assim, esmagadora das matérias eram jurídicas, e caía português e matemática também. Ao mesmo tempo que eu estava estudando para isso, eu também estava estudando para o exame da OAB, né? E para o mestrado, que é totalmente diferente, né? Aí o estudo do mestrado é muito mais aprofundado, leitura de textos mais complexos. A minha área, que era a filosofia do direito, exigia realmente estudo de autores em outros idiomas. Nossa, foi difícil, foi uma época difícil de conciliar mesmo. A cabeça dá uma... Você tem que estar com tranquilidade. Eu acho que vários aspectos da sua vida tem que estar mais em paz também. Você tem que tentar colocar as coisas nos seus lugares. Um tempo certo para estudar para concurso. Então, por exemplo, você coloca lá, de manhã eu vou deixar para estudar para concurso. Aí você vai... E na época, só para vocês lembrarem, eu estava trabalhando também, porque eu estava estagiando. O estágio na procuradoria também eram menos horas, assim, mas ainda assim, né, não dava para faltar no estágio. Então eu tive que conciliar. Eu lembro que, se eu não me engano, o que eu fiz assim de mais importante, eu acabei privilegiando um pouco o mestrado, porque era uma meta muito importante para mim na época. Então eu deixava a maior parte da semana estudando para mestrado, e para a OAB, né? Porque eu tinha que também, não adiantava nada passar, você terminar o curso de Direito e não passar na OAB. Essa é uma coisa... Foi tranquilo a OAB na minha época, eu lembro que foi legal de fazer. Mas você tinha sempre aquela insegurança, né? Então, eu lembro que eu deixei os finais de semana para estudar para o concurso do TJ, e aí um pouquinho também da semana. Foi difícil, viu, Marco? Foi uma época de conciliações. Mas, olha, mais uma vez, né? Agradecendo meus pais, tinha minha família que estava lá comigo, me ajudava, né? Foi uma época que valeu a pena. Valeu muito a pena, na verdade. Valeu muito a pena. Perfeito. Para quem não sabe, porque eu também acabei pegando um pouco da parte acadêmica. Estudei para concurso, peguei a parte acadêmica. O mestrado também não gente. Você chegar lá e falar, vou matricular no mestrado. Você presta uma prova. É um processo seletivo igual do vestibular, só que com a matéria mais teórica e mais focada naquela fase da sua vida. Não é o vestibular, cai matemática, português, história, geografia. Quando você presta a prova do mestrado, cai aquela disciplina que você quer fazer mestrado. No caso, o Gordinho queria filosofia do direito. E era um assunto que não cai em concurso público nenhum, não cai no exame da OAB, e aí você tinha que conciliar as disciplinas da prova para o processo seletivo do mestrado em filosofia do direito, as disciplinas da OAB, que exigiam aprovação na primeira fase e uma peça prática na segunda, e que nada disso que eu falei até agora combina com o concurso para escrevente do TJ. Exatamente. E aí, você conseguiu conciliar tudo isso. Eu confesso a você que, se você fosse meu mentorado nessa época, eu ia falar para você que eu não sei como é que você dá conta disso, né? E você conseguiu. E você vê o poder do planejamento. Verdade. Estudar aleatoriamente não tem como. Uma, pela concorrência que existe hoje nas provas, né? Hoje tem gente estudando o tempo todo focado, mirando numa coisa só. Como é que a pessoa vai chegar lá e querer estudar sem um mínimo de organização? Dificilmente ela vai conseguir se sagrar vencedora, né, diante de um concorrente, por exemplo, que está focado naquilo. Então, o foco é preciso, e é preciso a organização. E esses dois empenhos aí, você conseguiu ter e se sagrou vencedor muito bem. E aí você